Boa tarde, queridos alunos. Como estão vocês? Espero que todos estejam em paz e com saúde. Hoje vim aqui, nós teremos mais uma aula e o nosso conteúdo é compreender para evitar a AIDS, né? Eu acho que vocês ainda se lembram, o nosso conteúdo anterior foi tratando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? As ISTs. Nós conhecemos algumas das principais infecções, porém não falamos sobre o vírus HIV e a AIDS, né? Nós falei para vocês que nós íamos tratar sobre o HIV e a AIDS na nossa aula seguinte, né? Que no caso é a de hoje, especificamente para tratar sobre isso. Aqui na capa nós temos aí já coloquei o slogan de uma campanha, né? Que o governo ele faz campanhas anuais aí para enfatizar o uso da camisinha e prevenir, né? Prevenir aí a contaminação pelo vírus, né, do HIV. Então, vamos lá. Os objetivos da nossa aula hoje são diferenciar os conceitos de HIV e AIDS, tidos como sinônimos pela sociedade, entender como ocorre a transmissão do vírus HIV e conhecer as formas de prevenção e tratamento contra o vírus do HIV. Então, vamos lá, né? Foi durante as décadas de 1980 e 1990 que ocorreu a maior epidemia de AIDS em todo o mundo, né? Na época, diversas celebridades, como o jogador de basquete estadunidense, o Magic Johnson, esse aí nas fotos abaixo, que era um ídolo de sua geração, ele foi diagnosticado com HIV. Houve também muitas celebridades brasileiras, né, como o Cazuza e o Renato Russo, da banda Legião Urbana, também foram alguns artistas que faleceram por complicações relacionadas à AIDS, né? Temos aí algumas fotos do Cazuza, o antes e o depois dele ter sido infectado pela doença, ele já bastante debilitado. Bom, hoje, na atualidade, uma das dificuldades encontradas no combate à AIDS é que os jovens nascidos depois dessa época, eles não conseguem entender a dimensão da gravidade dessa doença, né? O que tem feito o número de casos aumentar entre eles. E apesar de haver tratamento, a infecção por HIV é incurável e a prevenção é essencial. Bom, mas afinal, o que é AIDS? AIDS, que é uma sigla em inglês, significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É o nome de uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV. O vírus infecta e destrói um tipo de linfócito, que é uma célula do sistema imunitário, e, consequentemente, reduz a capacidade de defesa do organismo. Ainda não há um tratamento funcional que cure a infecção pelo HIV. Ou seja, uma vez contaminada, a pessoa terá o vírus em seu organismo para sempre, né? Então, aí nós temos uma imagem ilustrativa representando o linfócito infectado pelo vírus HIV, né? Esses pontos vermelhos da fotografia representam o vírus, né? Infectando aí a nossa célula de defesa do nosso organismo, que é o linfócito T. Bom, o HIV, Human Immunodeficiency Virus, em inglês, é o vírus que provoca a imunodeficiência humana. Ele ataca o sistema imunológico e deixa o organismo sem defesa contra outras infecções. O principal alvo do vírus é o linfócito, que é um tipo de célula de defesa, né? Como eu disse anteriormente, o linfócito T. Quando infecta uma pessoa, o vírus HIV se liga a um componente da membrana que reveste o linfócito e o invade para se multiplicar. Ele altera o DNA do linfócito para que crie cópias do vírus. Depois que ele se multiplica, rompe o linfócito e, consequentemente, acaba destruindo. E vai se ligando a outros linfócitos para continuar a multiplicação do vírus, né? Conforme a infecção pelo HIV vai avançando, o sistema imunológico vai ficando cada vez mais debilitado, né? Mais fraco, até não conseguir mais combater outros agentes infecciosos, né? A pessoa, então, se torna muito vulnerável a outras doenças.
Na medida em que se multiplica e destrói os linfócitos, o vírus HIV vai incapacitando o sistema imunológico da pessoa, permitindo que ela desenvolva outras doenças, que são chamadas de oportunistas, né? Quando isso acontece, é que a pessoa desenvolve a AIDS. Ou seja, a diferença, é importante que vocês saibam, a diferença entre HIV e AIDS é que o HIV é o vírus que pode provocar a AIDS, né? Tempos depois, e que significa Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida. Mas leva um tempo para acontecer, que pode variar bastante, desde o momento em que alguém é infectado pelo HIV. Quando a pessoa é contaminada, passa a ser chamada de soropositiva. É a pessoa que vive ali com que está infectada pelo HIV. Porém, muitos soropositivos, eles podem viver anos com o vírus, porém sem desenvolver a doença e sem ter sinais ou sintomas da AIDS. No entanto, mesmo sem desenvolver a doença, quem tem o vírus pode transmitir para outras pessoas. Transmissão do vírus HIV. Bom, o HIV ele pode ser transmitido pelo contato sexual, pelo uso de seringas e material cirúrgico contaminados, pela transfusão de sangue ou pelo transplante de órgãos infectados, de mãe para filho, através da placenta durante o parto e pela amamentação. A transmissão do vírus pode acontecer mesmo na fase assintomática, né? Então, desvende mitos e verdades sobre HIV e AIDS, né? Existem aí muitos mitos e verdades a respeito dessa doença, principalmente, né, sobre suas formas de transmissão. Nós vamos já conhecer quais são as formas de transmissão ou não desse vírus. Bom, transmissão do vírus HIV. O HIV ele pode ser transmitido pelo sangue, sêmen, secreção vaginal e pelo leite materno. Bom, as formas que se pega o vírus, né? O sexo vaginal sem camisinha, desprotegido, o sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, né? O uso da mesma seringa ou agulha por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, mão infectada pode passar o HIV para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação e instrumentos que furam ou cortam, não esterilizados. Como não se pega o vírus? Doação de sangue, sexo desde que use corretamente o preservativo, picada de inseto, masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, suor e lágrimas, aperto de mãos ou abraço, piscina, banheiro ou pelo ar. São as formas que não se pegam o vírus. Bom, agora vamos conhecer alguns dos sintomas, tanto os sintomas leves como os mais avançados, né? No início, a doença ela é praticamente assintomática, né? Os primeiros sinais de infecção pelo HIV, eles podem ser as glândulas inchadas e sintomas gripais ao longo de 2 ou 4 semanas, né? Mas também podem passar despercebidos. Os sintomas graves, eles demoram, né, a aparecer e pode levar até meses ou anos após a contaminação. Os principais sinais e sintomas da AIDS manifestam-se cerca de 8 a 10 anos após a contaminação com HIV e em certas situações onde o sistema imunológico está fraco e debilitado. Dentre eles estão febre persistente, tosse seca prolongada e garganta arranhada, suores noturnos, inchaço dos gânglios linfáticos durante mais de 3 meses, dor de cabeça e dificuldade de concentração, dor nos músculos e nas articulações, cansaço, fadiga e perda de energia, rápida perda de peso, candidíase oral ou genital que não passa, diarreia e vômito frequentes, manchas avermelhadas e pequenas bolinhas vermelhas ou feridas na pele. Então, aí são os sintomas já da AIDS, né? Já aí, após muito tempo infectado pela doença, os sintomas demoram muito a aparecerem, né? Os principais sintomas, os sintomas avançados. Bom, prevenção contra o HIV.
né? As principais recomendações para evitar a transmissão do vírus HIV são uso de preservativo durante as relações sexuais, utilização de seringas e agulhas descartáveis, uso de luvas para manipular feridas e líquidos corporais. O conhecimento sobre a própria saúde sexual é uma forma importante de prevenção contra o HIV, né? Como uma pessoa infectada pelo HIV pode passar muitos anos sem apresentar sintomas, a única forma de saber se ela está infectada com o vírus é por meio do teste de HIV. E no Brasil, aqui no Brasil, é possível comprar o teste em farmácias ou realizá-los em unidades básicas, né, nas UBSs, onde o diagnóstico é gratuito e atualmente é possível saber os resultados do teste na hora, né? Nas UBSs, a pessoa que apresenta o resultado positivo para o HIV, ela é orientada sobre quais procedimentos tomar. E quem compra o teste de farmácia e obtém resultado positivo para a presença do vírus deve se dirigir a uma UBS para obter uma orientação ou procurar um médico de confiança imediatamente para começar o tratamento. Bom, o teste de triagem para o HIV feito quando se doa sangue, ele não deve ser utilizado como uma forma de diagnóstico, pois o HIV ele apresenta a chamada janela imunológica, né, que é o tempo que o organismo infectado leva para produzir anticorpos, o suficiente para ser detectado pelos exames. E assim, caso a pessoa tenha apresentado algum comportamento de risco e faça doação de sangue no período da janela imunológica, pode ser que o exame resulte negativo, mesmo se ela estiver infectada, arriscando transmitir o vírus para outras pessoas. Por isso, é extremamente importante ser honesto nas respostas ao questionário feito no momento da doação de sangue, né? Existe um questionário antes de realizar a doação do sangue e sempre fazer o teste específico de HIV. Bom, sobre os tratamentos, né? Existem medicamentos para serem tomados em situações específicas e que reduzem consideravelmente a probabilidade de se infectar com o vírus, né? E dois deles são chamados profilaxia pré-exposição e pós-exposição ao HIV, PrEP e PEP, respectivamente, né? A PrEP, ela é distribuída gratuitamente nas UBSs, e, no entanto, ela é indicada somente para determinados pacientes, né? Geralmente dentro de certos grupos de risco, seja pela profissão ou pelo comportamento. Nas UBSs são realizadas entrevistas e, se necessário, exames para determinar se o paciente está ou não dentro do perfil que deve ter acesso ao tratamento. Apesar de elevada, a eficácia da PrEP não é total e, além disso, ela não previne contra a gravidez e ISTs. E a PEP, por sua vez, ela é indicada para quem pode ter tido um contato com o vírus em situações como violência sexual, relação desprotegida ou acidente ocupacional. E um contato por meio de objetos perfurocortantes, né, como agulhas e bisturis, com fluidos biológicos potencialmente contaminados. A PEP ela não pode ser usada como uma substituição ao uso de preservativo, que ainda é a maneira mais eficiente de se prevenir contra o HIV. Após a exposição de risco, deve procurar atendimento médico imediato, né, já que a PEP ela deve ser realizada em até 72 horas após a exposição ao vírus. No Brasil, esse medicamento ele é disponibilizado gratuitamente pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Já as mães infectadas, elas devem utilizar os antirretrovirais durante a gestação para prevenir a transmissão para o bebê. E também devem evitar amamentar. No Brasil, todos os portadores do vírus têm direito ao tratamento gratuito. E quando feito de forma correta, o tratamento promove redução considerável da quantidade de vírus no organismo, melhora a qualidade de vida e diminui a probabilidade de transmissão da doença. A ausência de tratamento ou tratamento incorreto aumenta a quantidade do vírus HIV no organismo, né? Então é extremamente importante conseguir o diagnóstico o quanto antes para começar imediatamente o tratamento. Então foi isso. Aqui são as referências da nossa aula de hoje e muito obrigada. Bons estudos, até a próxima aula.